Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre literatura clássica, especificamente 3 pontos que parece que quase ninguém entende sobre literatura clássica. Veja bem, eu adoro ler os clássicos, tá? Eu acho que todos deveriam ler ao menos alguns clássicos, ao menos os clássicos que fazem sentido você lê dentro do gênero que você escreve, ok? Mas é importante ler compreendendo que esses clássicos são frutos dos seus tempos e não só fruto do tempo. Por que o fato de um clássico ser fruto de outro tempo, né, acaba interferindo na nossa perspectiva contemporânea do século XXI sobre esses clássicos. Então eu vou falar aqui 3 pontos que eu acredito que muita gente não entende, muita gente não compreende sobre a literatura clássica. Se você gostar desse conteúdo, depois de assistir até o final, tá? Clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha na rede social. Então, o primeiro passo, a primeira questão que muitos não entendem sobre a literatura clássica é que eles foram escritos em uma época em que poucas pessoas escreviam. E isso interferia muito na escrita daquela época. Porque hoje em dia, todo mundo pode escrever, sabe? Se você tem internet, pode ser só no celular, você não precisa nem de computador hoje em dia. Você tem um celular com internet, você já pode publicar Notepad, e o que é maravilhoso, sabe? Tem muita gente que escreve, tem muita porcaria que é publicada, tanto quanto também no YouTube, né? Antigamente, só grandes estúdios podiam enviar alguma coisa para a televisão, para o cinema, né? E hoje em dia, como todo mundo tem mais acesso à tecnologia e tem o YouTube, tem filmes que são produzidos pro YouTube hoje em dia, sabe? Tem muitos que ficam maravilhosos, tem muitos que ficam ruins. Isso é natural, tá? Mas da mesma forma que, com o tempo, a informação, o avanço tecnológico e o avanço da informação trouxe mais diálogo, trouxe mais abertura de diálogo para as pessoas, mais oportunidades para as pessoas. Hoje em dia, todo mundo pode escrever, todo mundo pode contar uma história. Antigamente, quase ninguém podia contar uma história, até porque se o mercado editorial hoje é difícil, naquela época era mais ainda, sabe? Então, se você for ver, né, os escritores do século XX para antes, sabe, como que eles conseguiriam publicar, sabe? Como que, se pro Tolkien o jogo já era outro, imagina para um Cervantes, imagina pro Marquês de Sade, como que era para eles publicar naquela época. Inclusive, sabe, a imprensa é algo relativamente recente na história do mundo, sabe? Isso já foi... o primeiro livro que foi impresso, né, foi a Bíblia. E, assim, não vem ao caso aqui o debate histórico sobre isso, né? Mas basta você ver como que antigamente quem escrevia eram pessoas assim importantes para a sociedade, eram pessoas com dinheiro, eram nobres, sabe, eram algum tipo de funcionário público, sabe, que tinham algum tipo de renome, algum tipo de respeito, sabe. Muitas vezes os novos autores surgiam por indicação de gente do meio, sabe. Não tinha nem a oportunidade de você pagar para você publicar um livro, como acontece no século XX em diante, sabe? Enfim, cara, poucas pessoas escreviam. Imagina quantas pessoas não queriam contar uma história, ou quantas pessoas de fato escreveram um livro, mas que se perdeu com o tempo, porque elas não tinham oportunidade de publicar. Então, é importante você pensar nisso. Se hoje em dia publicar um livro já é um desafio, antigamente era mais ainda, e só pessoas muito privilegiadas conseguiam, né, de fato, publicar livros. Pode ver Lord Byron, pode ver Bram Stoker. Cara, pesquisa quem eram esses escritores consagrados, esses escritores clássicos, ver a origem deles e ver como que a escrita era algo extremamente limitada naquela época, a publicação mais limitada ainda.
tá? Ver também quantas pessoas sabiam escrever naquela época, para começo de conversa. Já tinha poucas pessoas que sabiam escrever, quanto menos pessoas que sabiam contar história e queriam contar história, né? Então esse é um ponto assim que a gente tem que compreender, tá? Se hoje em dia todo mundo pode contar sua história, isso é maravilhoso, tá? A oportunidade de conhecer novas histórias, conhecer mais variedade de história é algo maravilhoso para os escritores e para os leitores, tá? Antigamente, poucas pessoas podiam escrever e era um grupo muito seleto, muito privilegiado de escritores. E outro ponto também é que poucas pessoas podiam ler, tá? Poucas pessoas sequer sabiam ler, né? E poucas pessoas tinham acesso ao livro, sabe? Quantas pessoas podiam produzir um livro era mais caro ainda do que hoje em dia, sabe? Até no começo da imprensa, ainda assim, você imprimir um livro ainda era algo muito manual no começo, tá? Tinha que montar a página na imprensa e colar ela, né? Colar tinta nela, sabe? Então é um processo assim, realmente complexo pra caramba, né? Antes de existir assim a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, poucas pessoas podiam comprar livro, poucas pessoas podiam ler, né? E isso também afetava muito no modo como a história era narrada, tá? Porque se poucas pessoas tinham a oportunidade de escrever um livro, sabe? Elas escreviam com a perspectiva delas, das pessoas privilegiadas que elas eram, sabe? E escreviam também para as poucas pessoas privilegiadas que podiam ler. Se você for ver, por exemplo, O Médico e o Monstro, é uma história contada por homens, para homens, de uma sociedade muito específica daquele tempo, sabe? Não, O Médico e o Monstro não tem mulher nenhuma em destaque, sabe? Os homens que têm nome na história são gentlemen, são só sir, sabe? São só cavalheiros daquela sociedade, né? Então, servo não tinha nome, criado não tinha nome, mulheres não tinham nome na história. Por quê? Porque quem escreveu com a mentalidade daquela época, com os privilégios daquela época e para as pessoas privilegiadas daquela época. E quando você lê O Médico e o Monstro hoje em dia, é importante se lembrar disso, né? E até mesmo quando você percebe, poxa, não está faltando aqui uma mulher importante nessa história, não está faltando algum tipo de diversidade nessa história, e não tinha nada disso porque poucas pessoas escreviam e poucas pessoas liam. Então, de fato, por que você se preocupar em apresentar algum tipo de diversidade, né, no mundo em que as pessoas não vão sequer ler aquela história, sabe? Realmente não fazia sentido no contexto daquela época, do século XX para antes, né? Hoje em dia o jogo mudou. Hoje em dia, tanto quanto qualquer um com celular pode escrever e publicar uma história no Notepad ou num blog, ou até vídeo no YouTube, né? Também qualquer pessoa com apenas um celular já consegue absorver essa história, já consegue ler, já consegue ver vídeo, sabe? Muitas pessoas têm o hábito de leitura basicamente no celular, porque não tem oportunidade de ler diferente, né? Então, isso é ótimo pra gente de muitas formas, tá? Né? Mas quando a gente lê um clássico, a gente tem que lembrar disso, que poucas pessoas podiam ler. E logo esses livros eram nichados para esse público. Isso é evidente, é óbvio, tá? E o terceiro ponto é que a maioria desses escritores, eles não entendiam de narrativa como os escritores hoje em dia acabam sendo cobrados que entendam. Poucos escritores clássicos, de fato, entendiam de narrativa. Shakespeare é um exemplo. Shakespeare, ele é fundamental para a gente compreender a narrativa contemporânea, sabe? O Shakespeare, ele sabia narrar, né? Ele sabia as estruturas narrativas clássicas, né? Porque ele se inspirava muito, inclusive, na tragédia grega, sabe? Aí, vamos lá. Os gregos, a tragédia grega, tinha um formato específico de narrativa porque eles passavam uma mensagem, tinha essa preocupação de educar o povo, doutrinar o povo através do teatro, tá? E o Shakespeare, ele tinha uma abordagem similar, né? Só que
em outro país, em outro milênio, né? Mas ele usava essas ferramentas. E o Shakespeare, ele é muito bom no plot twist, né? O plot twist, a reviravolta na narrativa. Como a gente conhece hoje em dia, quem, assim, foi um dos mais influentes, se não o mais influente, foi o Shakespeare, sabe? Mas, se a gente for ver, o teatro grego como o Shakespeare, eles são exceções em seus tempos, né? E são estudados até hoje. Mas quando a gente fala de um Tolkien, de um Bram Stoker, sabe? Quando a gente fala desses outros escritores, cara, por que a narrativa de Tolkien é tão arrastada? Porque a narrativa de Bram Stoker é tão arrastada? Porque eles não eram experts em narrativa, sabe? E você hoje em dia aprimorar a sua escrita narrativa, você tomar consciência das ferramentas que você pode usar para manter o seu leitor interessado, hoje em dia isso faz muita diferença. É por isso que a velha jornada do herói é repetida à exaustão, porque funciona com o público, sabe? Como funciona com o público, as pessoas copiam e aumenta a chance de uma história funcionar. É a única forma? Pelo amor de Deus, não. Eu detesto fórmulas de bolo, mas eu entendo que a fórmula de bolo funciona, eu entendo por que ela funciona, sabe? Então, quando eu vou escrever, essa compreensão, né, ajuda a gente tanto a usar, quando a gente precisa usar, e a desconstruir, quando a gente precisa desconstruir. Eu, Bernardo, hoje em dia, não me baseio em jornada de herói para contar uma história, sabe? Eu evito, né, ficar me prendendo exclusivamente. Até porque não é só ela que funciona. O que importa, na verdade, é você dar emoção ao seu leitor. E por que Tolkien funcionou? Por que Bram Stoker funcionou? Porque mesmo sem ser experts em narrativa, eles conseguiam trazer emoção na história deles. Você se interessava, você se interessa, o público de antes se interessava e de hoje se interessa, porque eles conseguiam de alguma forma cativar a emoção do público e a atenção do público, sabe? Então a essência da narrativa estava lá. A forma como eles aplicavam nem sempre era a forma ideal, ok? Então, se você quer se inspirar num escritor clássico, lembra-se disso, né? Em questão de ferramenta narrativa, em questão de técnica narrativa, os escritores contemporâneos tendem, tá? Nem todos conseguem, mas eles tendem a usar as ferramentas, usar as técnicas com mais eficiência do que os clássicos, né? E os clássicos cativam por outros motivos. Eles cativam porque eles foram muito assim, originais, né? Quem basicamente fundou a imagética dos vampiros foi o Bram Stoker. Quem fundou a imagética da fantasia medieval foi o Tolkien. Então eles trouxeram esse grande diferencial para pro mundo, sabe? Na escrita deles. E isso ajudou muito eles. Mas compreender esses detalhes te ajuda muito a ler um clássico e absorver aquela informação de uma forma interessante para você, tá? Então, quando você for ler um clássico, eu recomendo fortemente que você compreenda que eles foram escritos em épocas em que poucas pessoas escreviam, que poucas pessoas liam, e que esses escritores consagrados, eles não eram, a maioria não era expert em narrativa. Então, para você melhorar sua narrativa, existem outros caminhos que seriam melhores para você garantir que o seu leitor goste do seu livro do começo ao fim, né? E poucos clássicos vão trazer para você realmente os elementos que hoje em dia funcionam para os leitores. E você já quer algum card em algum momento que eu falo mais desses outros aspectos da escrita, ok? Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social, tá bom? Estamos no desafio 366 dias de escrita. Vídeo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sobre arte de um escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.